Que alegria é poder mais um dia pararmos e ter você aí conosco, juntinha, ligadinha, podendo aprender mais sobre coisas de valor eterno. É uma alegria imensa nós podermos, não é? Estarmos juntinhas, podermos aprender mais os recados que o Senhor tem para o nosso coração, ter um conhecimento ainda maior sobre a palavra de Deus, né? Conseguir ter uma caminhada bíblica saudável e tudo isso, e por tudo isso nós queremos dar graças a Deus. Muito obrigada desde já pelo seu empenho, pela sua disciplina em poder parar nesse tempo, um tempo que certamente vai fazer diferença no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa caminhada com o Senhor. Pois bem, sintam-se todas vocês abraçadas. Sintam daí, da sua casa, do seu trabalho, do hospital, do transporte público, de onde você estiver. Se estiver no sítio, na cidade grande, não importa. O mais importante é pararmos e ouvirmos as coisas de valor eterno. Então recebam o nosso carinho, o nosso abracinho e o nosso muito obrigada, porque você tem aprendido e também certamente tem compartilhado com outras pessoas, para que outras mulheres, outras famílias também tenham essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender mais sobre a caminhada de uma mulher com Deus. Pois bem, já estudamos aí na nossa playlist, no nosso canal, tem uma playlist com todos os estudos que nós fizemos, já vários temas estudados. Esse último agora que nós estamos falando e estudando é sobre a caminhada de uma mulher com Deus, que tem como texto base, não é? O nosso referencial, o livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, o verso 22. Semanalmente nós estamos nos detendo a um aspecto do fruto do Espírito, não é? E aí nós já podemos até deixar aí uma revisão para você que já ouviu, ou você que está chegando agora, também vai só precisar dar uma apressadazinha e poder se organizar melhor no tempo e conseguir ouvir os demais, né? Um não é sequência do outro, mas todos eles são de fundamental importância para nós. Então nós já vimos aí o primeiro, que é o dom supremo. Sobre o que, Cíntia, que você está falando? Falamos sobre o amor. O amor é o dom supremo. Aliás, sem ele não adianta mais nada, né? Precisa existir amor. E tudo isso vai nos impulsionar, esse amor, como uma mola mestra, como aquilo que de fato motiva para que nós venhamos a fazer ou ter alguma ação. Então já estudamos sobre amor, já estudamos sobre alegria, já estudamos sobre paz, já estudamos sobre as atitudes de Jesus lá no jardim do Getsemane, estão lembradas? Para, de forma prática, você observar que é no nosso dia a dia que nós precisamos colocar em prática todos esses aspectos do fruto do Espírito. E o Senhor deseja que nós coloquemos, porque às vezes nós aprendemos, mas na hora que a situação chega, a gente não sabe para onde ir. Então, você que está nos acompanhando juntamente comigo, porque eu também estou aprendendo, não é? Então, a gente já tem todo esse respaldo bíblico e a gente já vai lembrar quando aquela situação chegar, indesejada muitas vezes, injusta muitas vezes. Eu já aprendi isso. O Senhor deseja que eu faça isso de acordo com essa situação. Então, esses estudos são riquíssimos, eles certamente vão nos ajudar, sim, nessa nossa caminhada de uma mulher com Deus, não é? E aí, então, depois das atitudes de Jesus, nós vimos que esses três aspectos que eu já falei anteriormente, amor, alegria e paz, eles dizem respeito a circunstâncias difíceis na vida. Eles vão nos reportar e nós vamos poder usar cada um deles de acordo com estas circunstâncias. E aí nós seguimos, já estudamos mais alguns, não é? Vimos a semana passada sobre longanimidade, lembram? Nós mulheres que queremos e que já temos o conhecimento, que já caminhamos com Deus, precisamos ter o quê?
Ânimo longo, uma paciência macro. Estão lembradas? Se não, dá um pulinho lá que você vai conseguir recordar, relembrar, aprender, reaprender. É assim que funciona, para que nós possamos estar craques na hora das situações. E hoje nós vamos estudar sobre o que, Cíntia? Benignidade. Hoje nós vamos ver mais um aspecto do fruto do Espírito. Então, eu gostaria de convidar você para que abrisse aí a palavra do Senhor no livro de Gálatas, que esse é o nosso versículo básico, Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. E vamos parar por aqui para poder a gente saber o que é a benignidade. Você tem noção? Se eu perguntasse assim, você é uma mulher benigna? O que significa isso? Vamos aprender hoje. Quando a gente fala sobre benignidade, aliás, quando nós falamos desde longanimidade, hoje benignidade, na próxima semana nós vamos estudar sobre bondade. Parece que é a mesma coisa, Cíntia? Será que é, não é? Não perca, vamos ver. Obviamente que não, senão o Senhor não colocaria duas coisas, né? Só pelo óbvio, pelo lógico. Todos estes aspectos, nós temos aprendido que são situações que nos fazem agir. Agir com o quê? Exatamente, com longanimidade, benignidade, bondade, mas em relação a quem? Em relação às pessoas. Vejam que essas facetas ou esses aspectos do fruto do Espírito são essenciais para que nós possamos entender, aprender para servir melhor ao Senhor, colocando em prática no nosso relacionamento com as pessoas. Esses três aspectos irão, nos ajudar exatamente a ter uma convivência harmoniosa, ou uma convivência cristã, ou uma convivência saudável com as demais pessoas, né? As quais nós nos deparamos durante todo o longo da nossa vida. Desde quando nós nascemos, começam a ter ou existir pessoas na nossa vida, lá desde os nossos pais, e vai os demais familiares, e a gente vai crescendo, e vem outros, vem amigos, vem colegas, vem trabalho, vem faculdade, enfim, né? Vem vizinhos, vem pessoas. Nós somos seres relacionais e nós precisamos aprender a ter bons relacionamentos. E como isso é possível? Colocando em prática esses aspectos do fruto do Espírito. Pois bem, aí é muito comum a gente falar isso, e eu acho que você vai concordar comigo, porque a convivência diária com algumas pessoas pode nos causar, às vezes, sofrimento, e talvez nem sejam tão agradáveis assim. É ou não é verdade? Se a gente tivesse um encontro, né? Quem sabe um dia a gente pode ter um encontro com todas as mulheres, um encontro anual. Já pararam para pensar nisso? A gente conseguir organizar um encontro uma vez por ano com um tema bem legal em determinada região do nosso país. A gente se antecipa, se organiza, se planeja, compra as passagens aéreas, não é? Fecha ali um hotel, e aí a gente poderia ter a grata satisfação de poder nos ver fisicamente, ter uma conferência para as mulheres, quem sabe? Olha, vamos sonhar, não é? Vamos sonhar que o Senhor é quem realiza os sonhos. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas o Senhor confirma cada um deles. Se for da vontade do Senhor, é certo que mais adiante a gente pode amadurecer essa ideia e ter esse rico privilégio de uma conferência com as mulheres que estão aqui. Estamos caminhando juntinhas. Talvez você esteja chegando agora, mas a gente já tem um tempo maior. Semanalmente, com estudos sobre mulheres e para mulheres, sobre a palavra de Deus, né? E a gente pode observar que muitas vezes essa convivência, voltando lá ao que eu estava falando, que a convivência com as pessoas nem sempre são assim, tão alegres. Normalmente, por vezes, elas nos trazem alguns impeditivos, alguns sofrimentos, algumas angústias, mas nós devemos ser pacientes ou longânimos, ou longânimes, não é? Que é o correto, e a gente ter como
encontrar no Senhor essa sabedoria e poder não sair do prumo ou dos eixos, ou não perder as estribeiras, ou não perder o equilíbrio, como assim podemos também dizer, não é? Então precisamos tomar muito cuidado. Cuidado para quê, Cíntia? Para não tornar os nossos atos pecaminosos, ou pelo menos prejudicial contra elas, e quando nós nos reportamos e sabemos que todas as coisas que nós fazemos deve redundar em glórias para Deus, então a gente precisa sim observar o nosso comportamento, a nossa forma de ação, a nossa forma de reação, a nossa forma de falar. Tem muita mulher que peca muito na maneira de falar, e você não deve ter a desculpa de dizer assim, mas é porque minha mãe falava assim comigo, meu pai. Chega, meninas, de tantas desculpas. A palavra do Senhor nos educa. Lembram quantas e quantas mulheres que foram totalmente transformadas pelo poder do Senhor? O Senhor também deseja transformar o seu comportamento, o seu modo de falar, o seu modo de se vestir, o seu modo de agir, né? Principalmente quando somos provocadas. Então a benignidade, ela vai poder nos ajudar, esse aspecto do fruto do Espírito, a observar melhor essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus é um Deus benigno. Mas aonde que você encontra isso, Cíntia? Na palavra do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou trazer alguns textos para você. Se o nosso Deus é um Deus benigno, nós que falamos que o amamos e que andamos com Ele, precisamos também ser mulheres benignas, ser filhas benignas, porque a palavra de Deus nos diz que se nós temos o Espírito, nós devemos andar como Ele andou. Então, existe uma esperança para a minha vida e para a sua vida. Há possibilidade, sim, de nós sermos mulheres benignas, mulheres que glorifiquem ao Senhor através do nosso comportamento, através das nossas reações, através de um ambiente harmonioso, independente se da outra parte é vindo algo que não é tão agradável ou que até muitas vezes nos traz sofrimento, angústia e tristeza. Embora essa faceta do fruto do Espírito seja uma característica em nossa vida, quando caminhamos pelo Espírito, essa caminhada inclui em prática vários mandamentos mencionados na própria palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Como assim? Eu não estou entendendo o que é que você está dizendo. Nós precisamos deixar algumas coisas de lado. Por isso, lembre do versículo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Observem aqui, tira-se uma coisa e coloca-se outra. A mulher benigna vive assim. Aqui o texto nos retrata ou nos traz a pensarmos ou a refletirmos sobre uma coisa que muitas vezes aparece no nosso meio, chamado mentira. E o pai da mentira é o diabo. Nós não devemos estar associados com a mentira. Cíntia, mas não é uma mentira, é uma omissão. Não, é uma mentira. O Senhor ou é uma verdade que você fala, ou é uma mentira. Elas não têm assim um meio termo, entende? A gente precisa para pensar isso. Ou então alguns termos assim, é uma mentirinha light. Não existe mentirinha light nem mentirinha engordite. Existe mentira e existe verdade, é o que a palavra de Deus nos diz. Por isso nós devemos, meninas, nos revestir, sim, de benignidade. Devemos pensar nisso. Você deve parar para pensar na possibilidade de que você precisa melhorar nessa área. Talvez você não tenha um pingo de benignidade, mas isso é possível? Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se o nosso Deus é benigno, eu também preciso ser uma mulher benigna. Vamos lá, abra aí a palavra do Senhor, por gentileza, no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12. O que é que nos diz aí a palavra do Senhor? Eu vou dar um tempinho para você encontrar, eu também vou ler aqui para a gente ficar afinado, né? E acompanhando uma a outra. Vejam bem. Colossenses, capítulo 3, verso 12, nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha, aparece aqui vários aspectos do fruto do Espírito.
Então a gente observa que a benignidade é uma das virtudes básicas. Eu vou repetir. Benignidade é uma das virtudes básicas cristãs que ajudam a governar os relacionamentos humanos. Você é uma mulher benigna? O oposto de benigno é o quê? Maligno, não é? E como é triste, às vezes é só você associar. Muitas vezes nós vamos a uma consulta médica e de repente recebemos um diagnóstico que não é muito bom, mas aí o médico diz, mas é benigno. Aí para outros já diz, mas é maligno. Então a gente sabe que o antônimo de benigno, ou o contrário de benigno, é exatamente maligno. Mas nós queremos enfatizar sobre benignidade. Esse aspecto do Espírito que é maravilhoso e é necessário. E é fundamental. E que eu e você, cada uma de nós, em alguma instância, precisamos melhorar, aumentar, explorar mais essa área, porque o Senhor nosso Deus é um Deus benigno. E só falamos, se nós falamos que andamos com Ele, nós precisamos ser mulheres benignas. Como agir com pessoas que não são cristãs? Você já parou para pensar nisso? Talvez seja a sua realidade e a de todas nós. Todos nós, em alguma instância, numa proporção maior ou menor, lidamos com pessoas que não são cristãs. Mas a benignidade não é para ser desempenhada apenas com pessoas que não são cristãs. Pelo contrário, as que são cristãs também. E não é poucos casos que a gente vê assim, aquela irmãzinha é uma bênção, mas é uma mulher maligna. É uma mulher, pegando o versículo que fala cada um, não é a verdade, deixar e desassociar da mentira. É uma mulher que escorre veneno pela boca. É uma mulher que não sabe falar, às vezes não é nem falar mal, mas é a forma de falar. E a forma de falar precisa ser dita para a glória de Deus. Se você tem dificuldade nessa área, minha querida amiga, mulher que está aí nos ouvindo, peça ajuda. Chame uma pessoa que é mais próxima de você. Pergunte, tenha coragem de perguntar, por exemplo, ouça para os seus filhos. Será que a forma de você falar não tem machucado a vida inteira os seus filhos? Uma forma irônica, uma forma áspera, uma forma muitas vezes com deboche, ou então autossuficiente. Bom, aqui a gente poderia citar várias características, menos uma fala que reflete aquilo que Jesus Cristo é. Menos uma fala de uma embaixadora de Cristo, que é isso que a Bíblia nos diz, que nós somos embaixadoras de Cristo. Ou seja, nosso lugar não é aqui, nós fomos feitos para morar na eternidade. O Senhor nos regenerou por sua graça e misericórdia e deve existir em nós um contentamento e o fruto do Espírito para enquanto nós estivermos peregrinando por esta terra, que aqui você não deve estar enraizado aqui. Se você estiver enraizado aqui, você deve estar com o coração quase explodindo de tanta angústia e de tanta tristeza, que a sua esperança fica aqui. E se a minha esperança e a sua esperança se limita apenas a esta vida, querida mulher, você é a mais infeliz de todas as mulheres. As mulheres que vivem melhor aqui são as que pensam mais no céu. E quando eu falo em pensar, eu estou falando de serviço, eu estou falando de ação. Pois bem, mas a pergunta anterior que eu fiz para você é: como agir com pessoas que não são cristãs? Tem como, Cíntia, eu ser benigna ainda com pessoas que não são cristãs? Claro que tem. Ora, é necessário, 2 Timóteo, veja aí o texto, por gentileza, 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Nos diz assim as Sagradas Escrituras. Eu vou abrir também, para não deixar só o texto, tá? 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, nos diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. 2 Timóteo capítulo 2, 24. Você já parou para pensar nessas verdades? Eu vou até repetir. Como é que deve ser o procedimento da serva do Senhor, né? Primeiro, ela não deve estar contendendo. Você é uma mulher briguenta? Precisa mudar a sua vida. Para que tanta briga? Você já acorda de mau humor?
Uma época atrás eu atendendo uma senhora, ela falou, olha, eu tenho problema do mau amor. Até que tinha razão, né? Existe o bom amor e o mau amor, mas ela queria dizer que ela tem problema de humor, ela é inconstante no humor. Algumas pessoas sofrem sim, algumas mulheres desse probleminha. Eu já falei anteriormente para você, de repente se você se encaixa nesse perfil, que tal você buscar uma ajuda médica? Existem remédios. Às vezes você está com as taxas ou alguns hormônios descompensados, descontrolados, e aí você pode passar por essa situação. Mas existem mulheres que vivem assim desde quando nasceram, misericórdia. Tem alguma coisa errada? Não é? O marido só não devolveu ainda porque é um homem de Deus, piedoso. Diz, olha, era propaganda enganosa isso aqui. Se eu conhecesse essa mulher desse jeito, eu casaria com qualquer outra, menos com você. Não precisamos, minhas amadas e queridas mulheres, viver assim. A Bíblia nos instrui a vivermos sem contenda. Essa é uma das características da mulher que é benigna. E sim ser brando, paciente para com todos, não simplesmente com aqueles que são de fácil relacionamento. Lembra que eu falei no estudo passado com pessoas que são mais difíceis para a gente agir? E que poderia ser até uma de nós, uma pessoa como eu e você, que às vezes não faz uma autoavaliação, você precisa se avaliar de tempos em tempos, uma vez por mês. Então você pode parar para pensar pelo menos uma vez por mês e refletir sobre a sua vida. Diante das circunstâncias, das situações, eu tenho sido uma mulher mais benigna ou menos benigna? Eu tenho sido uma mulher benigna ou uma mulher maligna? Nós não desejamos ser assim. Aliás, a mulher que tem uma caminhada com Deus saudável não é assim. Tem mulheres que a outra olha e diz assim, misericórdia, eu não vou nem poder falar nada com essa irmãzinha porque ela aumenta, ela distorce, ela inventa, ela se faz de vítima e existe um vitimismo gigante, né? Muitas vezes o comportamento leva a se tornar vítima ou então super-heroína. Existem as duas coisas. Pois bem, nem uma coisa nem outra, porque nós não somos uma nem outra. Quando nós erramos, nós precisamos confessar o nosso erro ao Senhor. E se for com a outra pessoa, nós precisamos ter a humildade, reconhecer que a ofendemos, pedir perdão, apesar de muitas vezes ficarem as circunstâncias. Então eu pergunto para você, para a gente refletir nessa hora. Você é uma mulher benigna? Você já entendeu o que é isso? Você já tem procurado, ou pelo menos tentado deixar de ser mesquinha, porque é outra característica, outro antônimo de uma mulher benigna, uma mulher mesquinha. E eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Deixa de ser mesquinha e passa a se preocupar, ou revestir-se pelo menos de compaixão, de benignidade para com os outros. Você vive assim? Você tem compaixão? Você tem misericórdia? Você tem benignidade para com os outros? Você está querendo agradar a Deus com esse aspecto do fruto do Espírito? Eu imagino que sim, senão você não estaria aí e nem eu também estaria aqui me debruçando durante vários dias estudando para que a gente pudesse compartilhar, né, tendo essa aptidão para ensinar e aprender junto também com vocês. Por quê? Porque o nosso desejo é nos tornarmos uma mulher também benigna ou mais ainda benigna, não é? Depende aí de como você está se avaliando. E talvez você esteja perguntando, Cíntia, tudo bem, mas eu não sei te responder porque eu ainda não sei nem o que seria benignidade. Então tome nota aí, o que é benignidade? Nós vamos tentar resumir de uma forma bem simples para que você consiga entender. Benignidade é a virtude da pessoa que se preocupa com o bem-estar do próximo da mesma forma e com a mesma intensidade com que ela se preocupa com o seu próprio bem-estar. Tchan, tchan, tchan. Pegou aí? Porque tem gente até que se preocupa com o outro, mas não com a mesma intensidade. Quando eu falo de benignidade, eu estou me reportando às Escrituras Sagradas, porque é o que nos dá o respaldo, é a nossa única regra de fé e prática, e é o que nos traz as Escrituras. Resumidamente, é isso. É a qualidade da pessoa, é a virtude da mulher de Deus, não é? Que tem essa caminhada com Deus, que se preocupa com o seu bem-estar. É quando eu me preocupo com o seu bem-estar, com a mesma intensidade que eu me preocupo comigo. É assim que você vive? Com a mesma intensidade. Não é nem para mais e nem para menos. Isso é benignidade. Benignidade
planeja fazer alguma coisa, não existe benignidade de mãos vazias. Não existe benignidade silenciosa. Não existe benignidade como um enigma, como algo que ninguém vê, algo que tem que tentar descobrir. É sempre você ter algumas perguntinhas básicas na sua cabeça. Por exemplo, como eu posso auxiliar alguém? Como eu posso aliviar a carga de alguém? Já parou para pensar nisso? Hoje tem muitas mulheres que até dizem que amam o Senhor, que até leem as Escrituras, mas que não têm nenhum tipo de ação e nem de serviço no reino de Deus. Até admiram de forma gigantesca outras mulheres, mas não têm essa atitude proativa. Precisamos de mulheres mais proativas, ou seja, observar o que está acontecendo, ter a coragem de perguntar para outra que você está vendo que está fazendo muito pelo reino de Deus. Eu não estou falando aqui de trabalho secular, isso aí uma decisão sua, porque tem mulheres que fazem muito, mas fazem muito, se desdobram pelo trabalho, se desdobram por elas mesmas, se desdobram pela própria família, mas o outro que morra. Não é, isso é qualquer outra coisa, menos benignidade. Isso, benignidade é marca selada do fruto do Espírito, e ela faz com que eu pense em você com a mesma intensidade que eu penso em mim. Ou seja, eu me preocupo com o seu bem-estar. Será que fulano está bem? Nós poderíamos ter vários exemplos aqui. Tem sim como a gente fazer alguma coisa. Como é que eu posso ajudar alguém? Como é que eu posso aliviar um pouquinho a carga daquela irmãzinha? Nós não precisamos de contempladores, minhas queridas mulheres. Não precisamos de aplausos. Tudo que nós, mulheres de Deus, fazemos na nossa caminhada deve ser muito bem feito, deve procurar ser feito com excelência, deve sim ter esse aspecto do fruto do Espírito, que é benignidade, para que a glória seja dada ao Senhor. Por isso não existe competitividade, por isso aqui não cabe ciúmes, não cabe inveja, não cabe ira, não cabe porfias. E a gente deve sim se alegrar quando observa que uma mulher de Deus faz algo ainda melhor, mais brilhante do que o que eu fazia. Esses sentimentos são saudáveis e devem sim inundar o nosso coração. Isso por quê? Porque existe benignidade. A mulher que já tem esse aspecto do fruto do Espírito na sua vida, ela se alegra com o que se alegra e ela também chora com os que choram. É assim que você vive? Você se preocupa com o bem-estar do outro na mesma intensidade. Observe o que eu estou falando. Com que você se preocupa com a sua vida? É só observar seus atos que você vai ter a resposta. Ah, não, para mim tudo melhor. Para o outro a promoção. Para mim, essas roupinhas aqui que não servem para mim, que já estão furadinhas, vai servir para você. Você usaria? Não, então você joga fora. Ou então você arruma, rearruma, reinventa. Eu estou dando um exemplozinho muito pequeno e muito básico de coisas comuns que muitas vezes a gente vê no nosso dia a dia. Determinados comportamentos sinalizam que nós não estamos andando, querida mulher, no fruto do Espírito. Não estamos andando no Espírito. Você pode até estar andando em outro Espírito, mas não no Espírito Santo. A sua trilha, talvez você diga assim, não, mas isso aqui é do Espírito. Mas qual Espírito? Estamos falando do Espírito Santo de Deus. Muito menos pondo em prática alguns dos seus comportamentos, a benignidade de Deus. E um desses sinais que está escancarado e nós deixamos aqui em alerta é uma coisa horrível chamada bate-boca. Você é uma mulher assim que ama bater boca com os outros? Ama fazer contenda? Eu volto na mesma tecla. Se você é assim, você precisa rapidamente buscar a presença do Senhor. Confessar ao Senhor. Bate boca com quem? Bate boca com o marido, bate boca com a sogra, bate boca consigo mesmo quando se olha no espelho, bate boca no Facebook, bate boca, deixa eu pensar onde? No WhatsApp, cheia dos direitos. É uma mulherada cheia dos direitos. É uma geração estranha. Bate boca com tudo. Porque eu sou cristã,
eu tenho os meus direitos e eu vou falar sim, doa quem doer. Onde está esse versículo na Bíblia? Em lugar nenhum. É melhor que você fique em silêncio se você não tem domínio sobre a sua boca e sobre a sua língua. É melhor que você, nesta hora, o menos é mais. Pecaria menos. Se você ficasse mais quietinha, mais silenciosa, se não tem o equilíbrio emocional de saber o que falar, e preste atenção, a hora em que falar. Por que está enfatizando tanto isso, Cintia? Porque é vergonhoso, é uma vergonha alheia a quantidade de mulheres que vivem jogando coisas aí nas redes sociais e se dizem cristãs. E usam assim uma frase no final. Disse, pronto, disse. Que isso, meninas? Está desequilibrada? Se o nosso referencial é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática deve ser as Sagradas Escrituras, que comportamento mais esquisito é esse? Eu tenho certeza que isso não vem de Deus. E muito menos é um aspecto do fruto do Espírito. Então, por isso, nós precisamos ficar atentas. Nós precisamos fazer uma avaliação sobre a nossa vida. É só você perguntar, Jesus falaria assim? Claro que não. É aquela tal de vergonha alheia que a gente passa. Não apenas falar, né? Mas às vezes postar coisas que escandalizam o nome do Senhor. Querida mulher, pare, pense. Não fique batendo boca com ninguém, nem fisicamente, nem em casa, nem com a sua liderança espiritual, nem com a sua liderança governamental. Aliás, a palavra de Deus nos instrui quanto a isso. Diz que é para a gente orar e cuidar bem deles. É isso que você está fazendo? É muito fácil falar sem fazer nada. Engenheiras de obra pronta. Ah, poderia fazer isso. Ah, poderia. E você tem feito o quê para estar dando sugestão? Então, observe que muitas vezes, meninas, nós estamos desqualificadas quando vamos olhar o nosso comportamento. Eu não estou perguntando se você é cristão ou não. Eu estou informando e trazendo algumas, assim, pequenos lancezinhos, né? Pequenos exemplozinhos de atitudes que nós temos visto de uma forma geral. Aliás, até mesmo para as mulheres que não têm um marido cristão, as Sagradas Escrituras dizem assim, olhe, sem palavra alguma, você ganha o seu marido para Cristo. Sem palavra alguma. Então a gente precisa rever os nossos conceitos se nós queremos ser. E falamos que somos mulheres bíblicas e mulheres que desejam ter este aspecto do fruto do Espírito chamado benignidade. Não convém. Tudo que a Bíblia fala que não é para fazer é o conselho de um pai sábio que já sabe que aquilo vai dar errado. Isso em relação a tudo. Nós estamos falando de relacionamento de pessoas. Bate-boca, namoro que não agrada ao Senhor. Ah, Cintia, sim. Ah, mas eu tenho 50 anos. Ah, minha filha, tá difícil. Você tem que se cuidar. A Bíblia diz que aquela que está abrasada é melhor que case. Mas se for casar, a palavra de Deus diz que procure alguém cristão. Você não precisa buscar lá fora. Para que você está procurando problema e está desobedecendo a palavra do Senhor? 50, 60, 70, se você ainda tem desejo de casar, 80, 90, ore ao Senhor, busque um homem do Senhor. Se você é solteira que está nos ouvindo, muito cuidado. Cuidado com a forma como você ouve, cuidado com a forma como você fala, cuidado com a forma como você se posiciona, como você publica coisas, tanto como palavras com bate-boca, como vestimentas. Não convém a uma mulher que se diz caminhar com o Senhor se vestir de qualquer forma e postar certas coisas que a gente tem visto por aí, né? Muito menos andar, existem os lugares apropriados, por exemplo, para você andar de biquíni, você está numa praia, você não vai andar de terno, de gravata, né? Até porque a gente não anda, vai estar com o seu biquinizinho decente, você não precisa chamar a atenção de ninguém, você pode colocar o seu maiô, obviamente. Agora, se você vai para uma audiência, se você vai para a igreja, se você vai para um lugar público, se você vai caminhar sozinha na rua, você deve sempre se fazer a pergunta: Jesus sairia comigo com essa roupa? O que faria Jesus em meus passos? Aí você vai saber como falar, como se vestir, como se comportar. São algumas dicas que a gente deixa. Pois bem, ainda falando aí sobre bate-boca, eu quero deixar alguns versículos para você. Tiago capítulo 3, verso 15.
Se você está chegando agora, algumas das outras meninas aí pode deixar escrito que aí quem chegou depois vai poder ter as referências bíblicas, né? Vão me ajudando aí, por gentileza, viu? A palavra do Senhor nos diz assim, ó, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Para você que estava aí pensando, para que falar sobre bate-boca? O que tem a ver com benignidade? Tudo tem a ver com relacionamento. É uma área maligna se você não souber usar. E quando você fala de qualquer jeito, você se torna escravo das suas palavras. Por mais que você se arrependa depois, você vai ter consequências e colher consequências. Muitas e muitas amizades são perdidas por mulheres tolas que não sabem nem falar, ou que falam com contendas, ou que falam com rixas, ou que têm comportamentos que não agradam ao Senhor. Ainda tem mais um texto que eu queria deixar aí para você, que está aí pertinho do nosso texto base, ó, Gálatas capítulo 5, verso 20. Nos fala também sobre o comportamento, os frutos do Espírito, que são eles: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Aí sim, aí se você ainda não é uma mulher que caminha com Deus, se você ainda não teve seu encontro com o Cristo Jesus, aí você não pode dizer que você é a mulher mais rica da sociedade, e você também pode agir desta forma, conforme Gálatas 5:20. Mas se eu e você já nos autodenominamos, ou já nos chamamos, ou já nos enquadramos como mulheres que caminham com Deus, que foram resgatadas pelo próprio sangue de Cristo através da graça de Deus, não por merecimento nenhum, aí nós precisamos rever o nosso conceito. Você já parou para pensar que maravilha será uma casa sem contenda, uma igreja sem contenda, um trabalho secular sem contenda? Meu Pai, vai ser uma grande bênção. Ai, Cíntia, mas a gente nunca vai conseguir isso. Que tal você começar a agir assim? Você cuidar o seu coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Tá vendo seu coraçãozinho aí? Oh, não acredito. Ó, ó. Ele é desesperadamente corrupto e o nosso coração é enganoso. Então, você precisa observar em qual medida você está causando esse tipo de contenda. Imagine, e eu gostaria de desafiar você para redirecionar esse espírito, né, de bate-boca, de contenda. Redirecione então para a benignidade. Que tal? Ó, que desafio legal! Desafio para você praticar tema de casa. Tema de casa, toda essa energia que é gasta de uma forma desnecessária e, aliás, causa desgastes para a sua vida. Por que causa desgaste para a sua vida? Porque você quer que o outro morra, mas ó, é você quem toma o veneno. Se é você que toma o veneno, o outro não vai morrer. Já parou para pensar nisso? Ai, quando eu lembro de fulano, eu não estou minimizando as situações que a gente passa, eu não estou dizendo que são fáceis, eu não estou dizendo que é do dia para a noite que a gente dorme ímpia e acorda sã, não. É por isso que é uma caminhada. Às vezes a gente cansa na caminhada, não é? Às vezes a gente precisa parar, às vezes a gente precisa colocar um bonezinho mais para aqui para não tomar muito sol, às vezes a gente precisa tomar outro gole d'água. Mas a gente não tem como fazer uma caminhada de forma pesada. Precisamos estar leves, senão a caminhada vai ser um desastre. Direcione toda essa força que você tem, essa energia de contenda, para benignidade. Porque essa energia vai ser consumida e não vai ter discussão, e vai ter alegria, e vai ter harmonia, e vai ter paz, e vai ter amor, e vai ter, resumindo, o fruto do Espírito Santo, onde você estiver. Aí você pode perguntar, mas Cíntia, o que é que eu e você precisamos fazer para que isso aconteça? Precisamos aprender a amar as pessoas mais do que a nós mesmos. Aí a gente volta, parece que é uma correntezinha, um elozinho, não é? Lá vem a gente fala, mas está falando de benignidade? Agora você está falando de amor? Sim, tudo isso está totalmente interligado. Lembram que eu falei da bergamota, da tangerina, da mexerica? Lembram? Que é um fruto. Você consegue amar as pessoas mais do que a nós mesmos? Isso é cristianismo. Você não consegue nem amar, quanto mais do que você.
Ah, sim, te amo sim. Ama? Então observa na sua vida quais são as atitudes de amor que você tem além da sua família. Lembre-se que eu estou falando aqui, talvez no máximo você consiga amar a sua família. Isso é pecado, minhas queridas irmãs. O Senhor quer que nós o conheçamos na sua plenitude, de forma que cheguemos até a estatura perfeita, e eu e você muitas vezes ainda estamos raquíticas, sem conseguir entender nem o básico. Benignidade é o básico. Se nós falamos que amamos a Deus a quem não vemos e não conseguimos demonstrar esse amor nem pelo nosso irmão, tem alguma coisa errada? Como é que eu vou fazer isso, Cíntia? O que eu e você precisamos fazer? Tá tomando nota? Primeiro, amar aos outros mais do que a nós mesmos. É assim que o cristianismo vive. Eu estou falando sobre cristãs, mulheres cristãs, certo? Que tal você ser benigna durante essa semana e surpreender alguma, pelo menos uma pessoa? Faça esse desafio, isso vai trazer um bem para a sua alma. Compra uma flor, faz um bolo gostoso, escreve uma cartinha, não precisa nem ir no correio, manda pelo WhatsApp, manda por e-mail. Surpreende, faz uma refeição, leva para alguém, compra um presente. Tem como a gente fazer essas coisas também de casa, não tem? Faz isso. Demonstra amor por alguém que você ainda não tinha parado para pensar. Quantas pessoas o Senhor tem colocado como instrumentos da providência divina para o nosso crescimento espiritual e você fica daí só contemplando, recebendo e não tem uma forma de gratidão? Está na hora de você fazer ação. Benignidade tem ação. Benignidade significa fazer alguma coisa. É certo que você vai cuidar da sua família, mas se você se diz cristã, não existe só a sua família, nós somos membros de um só corpo. Se a sua família, no máximo, aí, ó, vai ser uma mão, um dedo, enfim. E o braço, tá onde? Você não pode viver só em função disso aqui. Alarga, minha filha, a sua tenda. O Senhor tem mais pessoas e cabe mais pessoas no seu coração e na sua tenda. Amar os outros mais do que a nós mesmos. É a primeira coisa que nós deixamos aqui de lição do que eu e você precisamos, se queremos praticar a benignidade, desenvolvê-la, fazê-la crescer, como nossa cidade, a nossa casa, o nosso mundo, a nossa igreja vai ser diferente com mulheres benignas, né? Preocupe-se, a segunda coisa, preocupe-se com o conforto e o bem-estar dos outros, assim como você se preocupa com o seu. E a sua irmã, que muitas vezes está sobrecarregada? E a sua liderança espiritual, que às vezes está sobrecarregada? Até quando você vai ser menina na fé? Precisamos de mulheres benignas que revelam mulheres maduras. Deixe de ser menino na fé. Passe a ser uma mulher do Senhor, uma mulher que tem sabedoria no falar, uma mulher que sabe amar o outro, porque já entendeu o amor de Cristo. Não é por obrigação, não é com pesar, mas é por prazer. A mulher que tem essa faceta, esse aspecto do fruto do Espírito é uma mulher benigna. Já deixamos aqui as dicas para você, as lições. Vamos recordar aqui. Amar, ame o outro. Ame o outro como você ama você ou até mais do que a você mesma. Quando eu falo em amar, é com gestos de amor, tá? Preocupe-se com o outro e queira o bem-estar do outro ou o conforto do outro, assim como você quer o seu. Filipenses capítulo 2, verso 3, a terceira sugestão que eu deixo para você. Considere os outros mais importantes do que você mesmo. Não fique com inveja, com raivinha, quando alguma mulher faz algo melhor do que você. Ah, eu vou fazer porque fulano fez, eu também vou fazer. Olha, quando a gente fala de vida espiritual, a gente sabe que é o nosso Deus quem nos dá os dons. A Bíblia diz que existe vários dons, dentre eles o ensino, não é? De repente você não é mulher para estar à frente ensinando, mas é você uma mulher para estar auxiliando aquela que está ensinando. Você é aquela que vai estar fazendo um cafezinho, você é aquela que vai estar na recepção, você é aquela que vai estar escrevendo, você é aquela que vai estar digitando, você é aquela que vai estar ajudando nos estudos para aquela outra fazer. Não, olha, existe uma infinidade de coisas para a gente fazer. Benignidade significa ação, significa fazer algo. Então, considere os outros mais importantes. Se eu dissesse assim, considere os outros, talvez já fosse uma tarefa difícil para você, não é? Porque o nosso mundo é egoísta e muitas vezes a gente vai, infelizmente, existem muitas mulheres
que já vão se tornando, o mundo secular vai adentrando sorrateiramente na sua vida, na minha vida. Comprar uma Bíblia e levar de presente, presente maravilhoso que você pode adquirir. No final vou deixar o contato. Com toda a explicação, comentário diário. Melhor presente que você pode dar para alguém, presente de valor eterno. Você não sabe os desdobramentos que vai ter. Benignidade tem ação. Não esqueçam disso. Outra dica que a gente deixa para você. Não fique discutindo, batendo boca com ninguém. Nem com o marido, nem com a sogra. Reconheça os seus erros. Tenha um coração humilde, dê o braço a torcer. Peça perdão a Deus, muda de vida, minha filha. Não importa se você já tem 80 anos, se você tem 50, se você tem... Tem mulher que é osso duro de roer. Só o esposo, se for atrás, eu não quero nem saber. Que é isso? Ou então fica discutindo. Não discuta. Que tal você cumprir os seus deveres, ao invés de só querer os seus direitos? Se você procurar viver assim, eu tenho certeza que você vai poder se tornar cada dia uma mulher ainda mais benigna, uma mulher que agrada ao Senhor, uma mulher que faz, uma mulher que tem ação, não para que outros vejam, mas é difícil outros não veem, não é? E se outros veem elogiar, dê a glória ao Senhor. E se outros veem e quiser limitar, também damos glória ao Senhor. É assim que a gente vive. O que é que eu e você precisamos fazer para que a benignidade aconteça? Está aqui. Amar ao outro, preocupar-se com o outro. E aí quando eu falo em preocupar, não é? Aqui o terceiro ponto é considerar o outro mais importante. E aqui nesses dois pontos a gente poderia dizer que seja uma mulher proativa, uma mulher que tem ação. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria, inteligência, para que consiga ver o outro. Coloque-se no lugar e tenha ação. Às vezes você fica esperando, você até pensa alguma coisa, mas diz, o outro vai fazer. Que tal você começar a dar o primeiro passo e você fazer? Comece a ter ações que glorificam ao Senhor. Certamente isso vai fazer com que a sua caminhada vá sendo crescente, vá sendo saudável. Você vai galgar voos ainda melhores, voos ainda mais altos, com uma caminhada. Às vezes nem sempre a nossa caminhada é tão retinha, é tão descansada. Às vezes tem ladeiras, às vezes tem pedregulhos, às vezes tem cansaço, não é? Tudo isso é humano e é normal, mas nós precisamos nos revestir de uma caminhada mais saudável. E a forma da gente se revestir, hoje estamos vendo sobre benignidade, mas é com o fruto do Espírito Santo. Ele tem interesse em colocar isso em nós. Pois bem, já estamos aqui encerrando, mas eu queria deixar ainda para você o texto de Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30, um texto bastante conhecido que nos diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você é uma mulher que está cansada? Está sobrecarregado? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Literalmente é, e eu vos darei Shabá, e eu vos darei descanso. Aqui já nos reporta lá o dia do Senhor, né? Shabá, o dia do Senhor, o dia do descanso, domingo, depois que ele ressuscitou, passamos a guardar o primeiro dia da semana. E aí o texto segue dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Talvez a sua alma esteja inquieta, talvez a sua alma esteja cansada. E o Senhor prossegue no mesmo texto dizendo sequencialmente: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que esperança que nós temos quando nos deparamos com este versículo. Como é a vida de alguém que vive sob o mesmo jugo que eu, na mesma casa, em um projeto, na igreja ou no trabalho, sei lá. Você pode estar perguntando: Cíntia, é fácil conviver? Quando estamos com o fruto do Espírito, quando estamos na caminhada de uma mulher com Deus, é bem mais fácil conviver. O Senhor nos dá a graça de conviver, não apenas conviver por conviver. Às vezes só tem duas pessoas dentro da casa e vivem
se maltratando, e vivem se degladiando, e vivem batendo boca, e vivem reclamando, e vivem murmurando. Eu estou falando de, às vezes, 2 pessoas, às vezes uma pessoa, às vezes só você. Então, a questão aqui não é quantas pessoas tem, não é? Mas é a forma como você age, é a forma como você vive. Precisamos sim, minhas queridas, cultivar a benignidade. Para cultivar a benignidade, precisamos amar as pessoas, precisamos nos preocupar com as pessoas com a mesma intensidade que eu me preocupo comigo, né, com o nosso conforto. Preciso considerar o texto de Filipenses, o outro mais importante do que a nós mesmos, e eu preciso não discutir. E quando eu coloco aqui o não discutir, vai entrar lá a contenda, o bate-boca, que a gente já falou um pouquinho acima. É assim que você tem vivido? Não importa se você ainda não tinha aprendido sobre essas verdades. Hoje, esta hora é uma hora oportuna para que eu e você possamos colocar em prática. E não esqueça do tema de casa. Você precisa começar de forma prática. Isso que tem falado ao seu coração. Essas mensagens semanais que eu tenho certeza que tem trazido crescimento para a sua vida. Você precisa compartilhar com outras pessoas, com quantas você quiser. 5, 10, 15, 20, enfim. Vamos espalhar essa mensagem maravilhosa do Senhor. E essa semana você tem uma atividade prática aí, o tema de casa. Considere de alguma forma, faça algo por alguém. Você vai ver que você vai aguçar. O Senhor quer que nós sejamos mulheres benignas. Ele deseja e Ele é quem nos capacita. Você é uma mulher criativa, você vai se surpreender com as atitudes que você mesma vai fazer. Não precisa ser só uma, mas pelo menos uma atitude que demonstre essa benignidade para com o outro. Veja, escolha a pessoa que o Senhor colocar no seu coração. Faça um gesto de benignidade, faça um ato de amor, preocupe-se com o conforto do outro, observe se você não está desconsiderando e passe a considerar. E não fique discutindo nem batendo boca com ninguém, porque isso não é bonito, isso não é bíblico, isso não traz uma caminhada de uma mulher com Deus, muito menos uma caminhada saudável. Então nós deixamos aqui essas 4 lições para a minha vida e para a sua vida, que desejamos agir com benignidade. E o nosso desejo é que o nosso bondoso Deus encha o seu coração, desafie a sua mente para que você queira ser uma mulher cada vez mais benigna. Esta é a oração que nós fazemos nesse momento, né? Para que o Senhor desperte a sua vida. Eu tenho certeza que aqui, dentre tantas mulheres que estão aqui conosco, não é? Já existe essa atitude benigna. Já são mulheres que têm esse aspecto do fruto do Espírito chamado benignidade. Mas isso não significa que nós não podemos elevar para a glória do nosso Deus. Eu desafio você a cuidar daqueles que cuidam, a de alguma forma transmitir atos de benignidade. Se você tem aí trazido pessoas no seu coração que o próprio Deus vai colocando, não deixe de ter essas ações benignas que trazem a glória para o nome do nosso Deus. Então hoje nós vimos sobre benignidade. E não esqueça do teminha de casa, tá bom? Não esqueça. E na próxima semana, já quero deixar aqui um spoilerzinho para você, nós queremos aprender sobre outro aspecto do fruto do Espírito. Qual é, Cintia? Qual é? Bondade. Você não pode perder. O que é uma mulher bondosa? É uma mulher bem bobinha, é uma mulher... Não perca! Na próxima semana nós vamos poder, assim, estar também estudando e ensinando sobre bondade, que é um outro aspecto do fruto do Espírito, que também tem a ver com relacionamento e com pessoas, tá certo? Não perca! Vamos então fazer uma oração para que a gente encerre essa parte e eu vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muda a nossa vida, Senhor. Faz de nós mulheres benignas. Ó Pai, Tu conheces o coração de cada mulher que nos ouve nessa hora. Que rica oportunidade o Senhor tem nos dado de, no conforto da nossa casa ou do trabalho, termos esse encontro semanal
pelo qual nós temos aprendido, nós temos crescido, nós temos sido desafiadas. Ó Paizinho de amor, abençoa. Abençoa o coração de cada mulher nesta hora, aquelas que estão aflitas, aquelas que estão com familiares nos hospitais, aquelas que estão com medo, aquelas que estão se sentindo na solidão ou sozinhas, aquelas, Senhor, que estão desempregadas, aquelas, Senhor, que não estão passando por nenhum tipo de dificuldade, mas que têm uma inquietação no coração também, aquelas que são murmurentas, Senhor, aquelas que ficam batendo boca. Ó Deus, cada mulher o Senhor conhece. O Senhor nos formou e o Senhor sabe de cada uma de nós como tem vivido. Mas a nossa oração em comum, Pai, é que o Senhor faça de nós mulheres benignas. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a saber demonstrar isso a partir da nossa casa e se estendendo por outros campos da nossa vida. Recebe a nossa gratidão nessa hora e muito obrigada por mais uma vez podermos aprender mais da Tua Palavra. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de deixar aqui uma recomendação para você. Muitas de vocês que estão aí nos ouvindo já têm, não é? Esta Bíblia chamada Caminhada Bíblica. É um presente maravilhoso que você pode sim se juntar com outras pessoas, com outras mulheres, fazer o pedido. Você vai poder ter diariamente uma explicação cristocêntrica de capítulo por capítulo da palavra do Senhor. Não deixe de adquirir essa Bíblia. Entre em contato aí pelo telefone, presta atenção, vou deixar aí, tá bom? 051, nosso DDD, 98111 9571. Pode deixar um recadinho no WhatsApp que nós encaminharemos para você todas as informações. Vamos juntas evangelizar, vamos juntas espalhar esse grande tesouro que foi feito com muito carinho, com muita dedicação pelo nosso amado pastor Daniel, que é o meu marido e que é o meu pastor também. Mais informações você pode deixar aí um recadinho por esse número que eu te deixei aí e a gente vai poder estar te informando de como essa Bíblia pode chegar até você, viu? Deus abençoe você, nós aguardamos pelo seu contato e agradecemos a cada uma de vocês que já adquiriram, né, de forma individual ou coletiva, ou as caixas para SAFs, para as federações, para as sinodais, para as igrejas. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Que Deus em Cristo lhes abençoe e eu aguardo por você para aprendermos sobre bondade na próxima semana. Não perca! Até lá! Olá, pessoal, passando por aqui para fazer uma indicação para vocês, que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe.